se enquadra nas vanguardas da época. É um espírito das vanguardas da época. Em 1925 eu tinha 8 anos e eu costumava ficar brincando junto à escadaria de Odessa. Pode parecer estranho, não é? Uma criança de 8 anos sozinha lá. Mas acontece que as condições lá eram muito diferentes das nossas atuais. Odessa era uma cidade em que quase não havia movimento de carros nas ruas. Que um bloqueio que a Rússia Soviética estava submetida, quase não havia movimento de carros. Então eu andava livremente pela cidade sozinho ou com um amigo e não havia problema nenhum. E numa ocasião eu estava brincando lá junto à escadaria de Odessa, e é preciso dizer, abrir também um parênteses para dizer que ali havia muitas crianças sem teto, em russo besprizorny, que era um problema que ficou depois da Guerra Civil. As crianças sem teto, sem amparo, sem nada, e eles ficavam lá principalmente porque ali eles ficavam mais obrigados. Havia os vãos entre a escadaria e o chão. E havia também, debaixo da escadaria, acabavam se formando cômodos onde as crianças ficavam mais abrigadas. Então sempre estava cheio dessas crianças, mas eu me dava muito bem com eles, não havia problema nenhum. E um dia eu vi lá uma multidão em trajes muito estranhos. Eu não sabia o que eram, mas eram trajes do começo do século XX. Damas e senhores muito bem trajados e estavam ali. E eu não estava entendendo nada. Eu me lembro de ter visto uma cena, vocês vão ver isso no filme, uma cena em que eles atiram os chapéus para o alto. Eu vi essa cena sendo filmada. Não me lembro se eu cheguei a ver o Eisenstein. Não me lembro. Me lembro de uma câmera enorme. As câmeras cinematográficas daquele tempo eram enormes, pesadas. Eu vi. E não vi a filmagem. Essa filmagem se deu em dias muito claros, luminosos, assim, um sol magnífico, mas depois sobrevieram dias nublados, dias de chuva, e eu não sabia, mas aqueles dias de chuva, aqueles dias nublados, foram a circunstância que fez com que Eisenstein filmasse com neblina. Era um tabu no cinema da época. Dizia-se que não se podia filmar com neblina, para filmar já era preciso um dia claro e tal. E o Eisenstein rompeu esse tabu. Acontece que a filmagem se deu muito tarde em relação aos festejos do 20º aniversário da Revolução fracassada de 1905. E ele, com a clemência do tempo, ele resolveu filmar com neblina mesmo. E o resultado foi magnífico. Ele rompeu-se assim um tabu do cinema da época. Mais tarde, né, nós viemos para o Brasil e meu pai me levou para assistir a projeção do filme na Sala Azul do Cine Odeon, em São Paulo. A Cine Odeon era um conjunto de salas de exibição. Havia a Sala Vermelha, a Sala Azul e depois se acrescentou a Sala Verde. Foi na Sala Azul do Cine Odeon. E eu vi ali
a projeção do filme. Aquela cena da escadaria foi inspirada, isso é uma declaração expressa do próprio Eisenstein nesse sentido. A cena foi inspirada por um desenho na revista francesa L'Illustration. Aquela cena de os soldados avançando, o fuzil em punho, a multidão embaixo, um desenho. Se inspirou num desenho. E eu vi essa filmagem. O filme tinha um acompanhamento musical ao piano. Um acompanhamento discreto. A música foi composta por um compositor alemão, mas nas cópias posteriores, a primeira, ela foi substituída por música violenta, tonituante, assim, e que era uma negação, um desmentido de uma declaração famosa assinada por Eisenstein, Rudolfin e Alexandra sobre a utilização do som no cinema. Os russos ainda não faziam filmes sonoros, mas assinaram um manifesto em que eles se voltavam contra a utilização naturalista da música nos filmes. Mas, apesar dessa declaração tão categórica, as cópias que foram saindo da União Soviética eram todas com uma música barulhenta. Para Eisenstein, a música era um elemento constitutivo do próprio filme. Por exemplo, numa ocasião, ele filmou um campo e o som de soldados marchando. Então não precisava mostrar os soldados, bastava aquele som e já transmitia a imagem para o público. Agora, é realmente prodigioso o que Eisenstein chegou a realizar nos escassos 50 anos de vida. Hoje podemos ver os desenhos dele, desenhos magníficos. Ele desenhava, por exemplo, todo o filme Ivan o Terrível, as 3 partes de Ivan o Terrível, a terceira ele não chegou a realizar, mas efetivou os desenhos. Cada cena era desenhada previamente por ele. E quando se pensa no que ele realizou nesses poucos anos de vida, fica-se admirado com as possibilidades extraordinárias da espécie humana. O Eisenstein está presente na vida cultural brasileira desde a década de 1920. Há, por exemplo, um soneto famoso que Vinícius de Moraes lhe dedicou. E isso não somente devido ao impacto causado pelos seus filmes, mas também para muitos intelectuais passou a ter importância decisiva a teorização do Eisenstein. Aliás, há uma situação paradoxal nisso. Em anos passados, era mais fácil alguém se familiarizar com o pensamento do Eisenstein no Ocidente do que na própria União Soviética, porque os trabalhos dele lá só tinham saído em revistas especializadas. E no Ocidente houve publicação de livros, materiais em revistas, etc., graças principalmente à atividade de J. Leida, que era um discípulo norte-americano de Eisenstein, que tinha trabalhado com ele. E depois, voltando para o Ocidente, procurou divulgar os trabalhos dele estavam traduzidos para o inglês quando ainda não existia livro na Rússia. Dois livros, o Film Sense e o Film Forum, organizado por Leida, tiveram uma importância fundamental na Rússia
os textos do Eisenstein só apareceram em livro em 1956. Antes disso, só em revistas especializadas. Agora, ele queria publicar livro, inclusive chegou a escrever prefácio por um desses livros. Bom, na Rússia, em 1970, na década de 70, houve a publicação de 6 volumes de suas obras reunidas. Mas um 7º volume que eles tinham organizado foi impedido de circular, foi proibido. Uma divulgação escassa, precária. Agora, hoje em dia, podemos contar em russo com a obra completa dele, graças principalmente à atividade de um entusiasta da obra dele, Naum Kleiman, que por muitos anos dirigiu o Museu Biblioteca Eisenstein em Moscou. Chegamos e eu estivemos na Rússia em 1987 e nós quisemos visitar aquele Museu Biblioteca, mas ele não constava dos guias da cidade de Moscou. Parecia assim algo clandestino, não constava dos catálogos. Mas eu me informei no hotel e tive a indicação do prédio. Nesse prédio de apartamentos, ele tinha residido, aliás, ele não tinha residido ali. Era o apartamento da mulher dele, Lara Atasheva, com quem ele se casou no último ano de vida. Ele se casou com ela pouco antes de morrer. Portanto, ele parece que não chegou a residir naquele apartamento, mas tinha ali a sua biblioteca. Nós tivemos, então, no hotel a indicação do prédio, mas não do apartamento. E nós chegamos ali, perguntamos, ninguém sabia dizer onde ficava o museu, a biblioteca. Aí ficamos perguntando, formou-se lá no pátio um grupinho, e eles ficaram discutindo entre si onde seria esse museu-biblioteca. E um senhor idoso chegou e nos disse: eu posso lhes afiançar com toda certeza que Eisenstein nunca residiu nesse edifício. E parece que é verdade. Mas nós acabamos descobrindo esse apartamento e ficamos lá na companhia de Naum Kleiman e de vários visitantes que chegavam de várias partes do mundo. Ficamos lá e a Jerusa ficou lendo as obras, consultando as obras da biblioteca. Aliás, a biblioteca não estava completa, porque não cabia mais ler todos os livros dele, mas uma boa parte estava. Tivemos, então, em mãos os livros que ele tinha consultado, os quais ele tinha estudado. Agora, o Eisenstein desenvolveu uma atividade intensa no cinema. A atuação dele foi muito dificultada. Houve um filme dele proibido, que chegou a ser todo filmado, mas ele não fez a montagem porque o filme foi proibido. Enfim, teve muitas dificuldades. Houve aquele episódio da viagem dele aos Estados Unidos e depois ao México, ele voltou à Rússia e ficou trabalhando. Agora, a atividade de cineasta é essencial em Eisenstein, mas ele ficou trabalhando assim no problema mesmo do cinema e no problema do visual. Ele trabalhou muito e deixou uma obra importante. Agora, ele foi o teórico da montagem. Não foi ele que iniciou a montagem. Quem iniciou foi o norte-americano Griffith. Mas ele foi o grande teorizador da montagem. Ele definiu a montagem assim: 2 fragmentos quaisquer postos lado a lado reúnem-se inevitavelmente numa nova representação
que surge então como uma nova qualidade. E teve o cuidado de acrescentar: não se trata de modo algum de uma circunstância estritamente cinematográfica. Ela é inevitável em todos os casos em que nos defrontamos com a justaposição de dois fenômenos ou objetos. Agora, ele então realizou muitos estudos nesse sentido. Muito interessado na antropologia social, ele chegou a estudá-la a fundo. Agora, entre os seus temas preferidos estão a origem da linguagem e o assim chamado pensamento primitivo. Agora, em muitos escritos ele insiste em que era um sistema, tratando-se do que erroneamente se chama de pensamento primitivo, havia ali um sistema lógico peculiar. Agora, ele ainda fala em pensamento pré-lógico, que está completamente superado. Isso por influência do pensador francês Lévi-Bril e também do norte-americano Cushing. E ele atribui importância fundamental à linguagem dos gestos. E, segundo ele diz, nós regredimos a ela em estado de desvario. Agora, nós temos que ler esses textos com um desconto, não é? Pensando também na teorização de Lévi-Strauss, que superou isso. Agora, o êxtase foi estudado por ele nas mais diversas manifestações. Ele tem, por exemplo, um estudo notável sobre o pintor espanhol, El Greco. E ele o fez na base do famoso caderno de Manresa, de Santo Inácio de Loyola, com vistas a uma teoria da montagem. Depois disso, percebe-se que ele era um pouco estranho na Rússia de Stalin, realmente estava sobrando ali. Ele morreu aos 50 anos, mas se ele não tivesse morrido, seria certamente fuzilado. Porque era completamente avesso àquela realidade. Enfim, escultura, pintura, desenho, arquitetura, tudo que era visual foi esmiuçado por ele apaixonadamente. Ele assimilou as culturas do Oriente sob um forte impacto. E na teorização dele é fundamental o que ele pensou a partir da experiência do ideograma chinês. Na época ele foi muito atacado, porque, por exemplo, Sergei Tretьяков afirmava que toda aquela arte estava marcada pela teorização da classe dominante exploradora. Mas Eisenstein não se impressionou com isso e continuou a sua reflexão. A preocupação com a literatura é outro tema importante que mereceria muitos volumes de livros de estudo. A sua abordagem é tipicamente de cineasta, mas a relação entre imagem e conceito, que está na base da sua reflexão, tem uma importância fundamental. Por exemplo, ele dedicou muitos textos à dinâmica que ele via na obra de Zola. Ele tinha um entusiasmo enorme pela obra de Zola. E o trabalho dele nesse sentido parece que é uma polêmica com o Lukács. O Lukács afirmava que Zola era um escritor menor e o Lukács contrapunha Tolstói e Dostoiévski para afirmar que Tolstói era muito superior, e a visão do
do Eisenstein é completamente diferente. Para se perceber a importância de sua leitura, basta lembrar o estudo que fez sobre o moralismo de Tolstói e da relação deste com a estrutura de sua ficção. É interessante que, referindo-se à famosa cena após o adultério em Anna Karenina, ele afirma que ela foi construída com uma crueldade magnífica. É a expressão dele, crueldade magnífica. E ele traz uma contribuição ao estudo literário justamente com a sua visão de cineasta. Quando ele descreve Vronsky, não é, o personagem masculino do Triângulo Amoroso, ali, quando ele descreve a tentativa de suicídio de Vronsky, ele descreve os objetos de baixo para cima, como vistos por uma pessoa caída, que é a visão de cineasta, trazendo uma contribuição importante para o estudo da literatura. Enfim, esses exemplos podem ser citados às dezenas, às centenas. É fundamental o que ele escreveu sobre Pushkin, que dá uma visão muito concreta da obra deste. E essa sabedoria de escritor e homem de cinema se depende também de suas memórias. Agora, é verdade que desenvolvimentos mais recentes relativizam a importância da montagem do cinema. Assim, o filme Akra Russa, de Alexander Sokurov, foi realizado em plano contínuo, sem montagem nenhuma, mas nada disso diminui a importância da contribuição diária de Eisenstein. Ela continua válida e continua muito presente. Agora, é importante assinalar como tiveram importância fundamental os desenhos de Eisenstein. Hoje em dia estão divulgados, muitos se perderam, mas o que subsiste é extraordinário. Ele, por exemplo, o filme Ivan o Terrível, que deveria ter 3 partes, mas ele chegou a realizar 2, mas todas as cenas do filme Ivan o Terrível foram previamente desenhadas por Eisenstein. Para orientar os atores, ele mostrava os desenhos, fazia a disposição de tudo de acordo com aqueles desenhos. Enfim, estamos às voltas com textos, dados concretos que vão aparecendo, etc. E aos poucos esses dados vão tornando mais nítida a imagem que me ficou suspensa entre as brumas e os dias de sol em Odessa. Mas, evidentemente, por mais que os acumule, sempre sobra a indagação. Quem foi realmente Eisenstein? Viva o México, ele não chegou a realizar a montagem, mas as cenas estão aí. Existem diversas versões desse que vive o México. Mas foi realmente um fracasso a ida dele aos Estados Unidos. Ele não conseguiu se sujeitar às exigências comerciais das companhias norte-americanas e ele acabou indo ao México e financiado pelo escritor norte-americano Upton Sinclair, mas depois eles se entenderam e foi realmente um fracasso completo. O Upton Sinclair ficou escrevendo para Stalin, denunciando o Eisenstein como o traidor da União Soviética e que ele estaria a serviço do capitalismo e coisas assim. Isso cartas do Upton Sinclair a Stalin. E ele estava lá no México, vivendo numa situação muito precária, ele e os companheiros dele
de viagem e o Stalin acabou enviando para ele um telegrama exigindo a volta dele. E ele voltou. Ele voltou com os companheiros dele de viagem. Eles voltaram à Rússia. Ele enfrentou muitas dificuldades. Teve dificuldades tremendas. Apresentou vários roteiros que foram recusados. Enfim, foi uma luta a vida dele. E morreu de infarto aos 50 anos. 48, parece, né? 50 anos. Tinha 50 anos quando morreu. Os trabalhos da fotografia, ele disse, é magnífica. Inclusive, há um filme que ele chegou a produzir o filme todo, mas não fez a montagem porque o filme não foi autorizado. O filme se chamava O Prado de Begin, que é o nome de um conto de Turgenev, mas o tema do filme é completamente outro, não tem nada a ver com o texto de Turgenev. Mas desse filme subsistem apenas os fotogramas. Aliás, eu pude ver numa exibição em São Paulo, uma exibição, esses fotogramas projetados na tela. As cópias do Encouraçado Potemkin foram se desgastando. Eu me lembro de ter assistido em São Paulo a espetáculo, a projeções desse filme, Encouraçado Potemkin, projeções essas completamente falhas, completamente defeituosas. Cenas foram se perdendo completamente. Agora, recentemente foi feita uma reconstituição alemã, essa que vocês vão ver. E é melhor, mas na minha memória ainda subsistem quadros que não aparecem ali. Do jeito, nem tudo foi recuperado. Mas é uma cópia muito boa, muito melhor do que tudo que existe.